Olá, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O tema dessa aula é comportamento do indivíduo na organização. Hoje eu quero aprofundar com você um dos aspectos mais negligenciados, mas absolutamente decisivo na análise de desempenho, a percepção no ambiente de trabalho. Quando a gente fala de avaliação, muitas vezes se busca entender o que o colaborador faz, suas entregas, seus comportamentos. Então, muitas vezes nós avaliamos, né, a ação específica do colaborador, mas poucos param para considerar o que esse colaborador percebe do ambiente, das relações, das decisões e das intenções da empresa. E é aí que mora o problema. A percepção no ambiente organizacional é uma construção individual, mas que se alimenta das experiências coletivas. Então, esse aspecto ele vai fazer toda a diferença. E ela impacta diretamente a forma como um colaborador ele vai interpretar comandos, a maneira como ele vai responder a estímulos, a forma como ele aceita feedbacks e se posiciona frente às mudanças. Quer ver um exemplo prático sobre essa questão? Vamos imaginar um gestor que, em um esforço legítimo de controle de qualidade, ele decide acompanhar pessoalmente os processos da equipe. Um grupo pode perceber essa atitude como uma valorização. Outro grupo pode entender esta ação como desconfiança. O comportamento do gestor é o mesmo: acompanhar o andamento de um projeto, de um processo. Porém, você percebe que o efeito é diferente? Sabe por quê? Porque a leitura do ambiente, a percepção, ela varia de acordo com o perfil do nosso colaborador. E essa diferença, ela altera diretamente o clima, altera o engajamento e, claro, o desempenho do nosso colaborador. Então, é preciso perceber esses elementos. Veja que a percepção ela não é neutra, ela é influenciada por fatores, como, por exemplo, a experiência anterior, dentro e fora da empresa, do nosso colaborador, o estilo de liderança predominante, o grau de confiança que a pessoa tem na organização. Então, nós temos uma série de ações e até mesmo o momento de vida em que o colaborador se encontra. Isso significa que duas pessoas podem viver o mesmo evento e reagirem de maneira completamente opostas, ambas com lógica própria. E é aqui que entra o papel estratégico do RH. Se o RH pretende atuar na melhoria de desempenho, ele precisa ser capaz de diagnosticar como as pessoas estão percebendo o ambiente organizacional. Não basta olhar para a entrega simplesmente. Tem que olhar para a leitura que as pessoas estão fazendo daquilo que elas estão vivendo, elas estão vivenciando, experimentando dentro desse nosso ambiente corporativo. Muita gente acha que percepção é algo pessoal demais para ser considerado num sistema de avaliação, mas isso é um grande erro. Vamos falar de feedback, por exemplo? Um dos instrumentos mais importantes na gestão de desempenho é justamente o feedback. Agora pense comigo, de que adianta um feedback tecnicamente impecável se o colaborador percebe aquilo como sendo um ataque? Ele não vai escolher e não vai acolher aquela mensagem, ele não vai escolher mudar a sua atitude para acolher a mensagem que foi colocada. O colaborador vai se defender, ele vai se fechar e a avaliação vai perder o seu valor. O desenvolvimento não vai acontecer justamente por essa sequência de atitudes. Recentemente, eu acompanhei um projeto numa empresa de tecnologia em que os indicadores de produtividade caíram drasticamente depois da implantação de um novo modelo híbrido. Na análise inicial, a hipótese era simples: adaptação ao novo modelo, né? Onde os colaboradores estavam no 100% remoto para um modelo híbrido. Mas investigando mais a fundo,
nós vimos que a percepção geral da equipe era que o trabalho remoto estava sendo monitorado com desconfiança. Há uma sensação de vigilância. As pessoas começaram a se autocensurar, a evitar pausas, a não pedir ajuda. E sabe o resultado? Menor colaboração, mais retrabalho e pior desempenho da equipe. Então, são situações que levaram a esse resultado. O problema não era o modelo de trabalho, era a forma como a mudança foi comunicada e a percepção que isso gerou nas pessoas. O Departamento de Recursos Humanos, ele pode e deve fazer esse tipo de situação, né? Primeiro, criar rituais de escuta ativa e contínua. Pode ser por meio de check-ins regulares, entrevistas informais, ou até rodas de conversa, que é um modelo que eu particularmente gosto. Promover a roda de conversa com a equipe. O importante é ter um canal de retorno real e com confiança. Segundo, é monitorar os indicadores de clima com leitura crítica. Vou repetir. Monitorar os indicadores com leitura crítica. Às vezes, o indicador de clima estável, ele pode esconder um processo de apatia generalizada. E isso precisa ser interpretado com atenção. Terceiro aspecto, capacitar as lideranças para lidar com a percepção coletiva. Isso envolve saber comunicar não só o que, mas o porquê e o como. Né? Então, nós precisamos fazer outras perguntas para que o nosso diagnóstico ele possa ser correto. Porque as pessoas, elas não reagem apenas ao conteúdo. Elas reagem ao tom, ao momento, à coerência. Um erro que eu vejo em muitas empresas é assumir que a percepção é um problema do colaborador. E realmente não é. Não é isso. Se a percepção coletiva está distorcida ou negativa, isso diz muito mais sobre a gestão da cultura organizacional do que sobre os indivíduos. E não adianta tentar combater percepção com regra ou discurso institucional. Não é esse o caminho. A percepção ela se ajusta com coerência entre o discurso e a prática, com transparência real nas decisões e com relacionamentos confiáveis dentro da empresa. Se você é um profissional de recursos humanos, a sua análise de desempenho precisa sair do plano técnico e entrar no plano interpretativo. Você precisa se perguntar, essa avaliação está sendo comprometida com algo justo? Uma outra pergunta que eu particularmente gosto é, a liderança está sendo percebida como apoio ou como ameaça? E a terceira questão é, o ambiente está ajudando o colaborador a se abrir ou a se fechar? O ambiente possibilita o crescimento, o desenvolvimento, a partilha, ou o ambiente não promove a comunicação e o colaborador ele se fecha, ele não comunica, ele não interage e dessa maneira, certamente os resultados eles não vão aparecer. Essas perguntas podem ajudar a enxergar além do que está no papel. É só com esse tipo de leitura que você vai conseguir propor ações que realmente melhorem a performance e não apenas que vão maquiar os indicadores. Né? E aí nós temos o resultado final, então nós precisamos avaliar justamente esse princípio. Agora, é importante entender que a percepção ela não é apenas um efeito colateral da cultura organizacional. Ela é um termômetro do quanto a cultura está sendo vivida ou apenas dita. Uma empresa ela pode ter todos os valores escritos na parede. Respeito, inovação, transparência. Esses valores eles podem estar visíveis pelos colaboradores. Mas, se o colaborador percebe silêncio seletivo ou punição informal por erros bem intencionados, então essa cultura é percebida como frágil. E cultura frágil não sustenta desempenho duradouro. A percepção, ela também se conecta com a forma como a empresa ela lida com o erro. Se toda falha vira um processo de exposição,
os colaboradores passam a evitar o risco e a percepção de insegurança cresce. Agora, se o erro vira ponto de aprendizado coletivo, a percepção muda. O ambiente passa a ser visto como um espaço de crescimento. Isso vai impactar diretamente o quanto as pessoas ousam, o quanto as pessoas sugerem, o quanto as pessoas inovam. Outro aspecto técnico importante é a percepção sendo observada, né, a partir da estabilidade com o tempo. Isso quer dizer que quanto mais tempo uma pessoa permanece com uma leitura negativa da organização, mais difícil, mais complexo de tornar essa mudança, de promover a mudança dessa visão que o colaborador tem. Por isso, a intervenção do RH precisa ser antecipada e não corretiva. Né? Nós precisamos antecipar esse cenário caótico. O ideal é atuar antes da percepção se cristalizar em desmotivação ou apatia do colaborador ou do grupo. Bem, se você chegou até aqui comigo, eu espero que você tenha entendido. A percepção, ela pode parecer subjetiva, mas ela tem efeitos muito objetivos. Ela influencia decisões, comportamentos, engajamentos e até mesmo o Ela influencia decisões, comportamentos, engajamentos e até o pedido de desligamento do colaborador. Tá? Então, todos esses aspectos eles estão entrelaçados. Quem atua em RH não pode mais se contentar com relatórios de desempenho que só olham para o que é visível, para os números. É hora de desenvolver um olhar mais sensível, é hora de desenvolver um olhar mais crítico e, acima de tudo, muito mais estratégico, para que nós possamos conseguir realizar o diagnóstico correto e tomar as medidas necessárias para transformar, para mudar a realidade adversa que nós conseguimos perceber a partir dessa visão ampla. Eu espero que você tenha compreendido tudo que nós trouxemos nessa aula. Fica aqui um convite para que você possa continuar os estudos a partir dos materiais que estão à sua disposição e também a partir das referências bibliográficas da disciplina. Por isso, eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima. Tchau, tchau!